Bom, boa noite. Vamos a mais um estudo, da série psicológica de Joana de Ângeles e de O Livro dos Espíritos. Como eu havia pontuado, não estaria mais fazendo lives aqui na página do Grupo Espíritos Semeadores da Paz, no Facebook, porém, já consegui colocar todos os vídeos, desde o estudo do livro As Dores da Alma, o estudo do livro Os Prazeres da Alma, e já 10 vídeos da série psicológica de Joana de Ângeles. Apesar de a meta aqui no Facebook, após um mês ela excluir os vídeos, eu tenho deixado os vídeos salvos, tenho baixado e feito o upload para o YouTube, então nós não vamos perder. Vamos também mudando a nossa didática, conforme no YouTube vocês poderão ver o que eu pontuei a respeito de diminuirmos o tempo do nosso estudo, fazermos meia hora do estudo da série psicológica Joana de Ângeles e meia hora de O Livro dos Espíritos, não lendo todo o tópico que a Joana de Ângeles traz, não sei se for um tópico pequeno, e também o Livro dos Espíritos não lendo questão por questão e explicando, mas fazendo um apanhado geral, assim otimizando tanto o nosso tempo, quanto permitindo que nós possamos estar detalhando melhor as explicações. E um outro ponto importante, no perfil do Instagram, @gesp24, o Dr. Paulo Marcelo, médico, clínico geral e geriatra, que atua atendendo voluntariamente às terças-feiras, no horário do tratamento, voluntariamente. Ele também atua no grupo enquanto médium, na reunião de desobsessão, enquanto magnetizador, aplicando passes magnéticos, e ele vai estar fazendo lives, começando por hoje às 20 horas. Então eu faço o estudo aqui e às 20 horas pode-se estar indo ao Instagram assistir. Não afetará, nenhum estudo estará afetando a outro. Que Deus nos abençoe, vamos orar, que nós possamos estar recebendo as inspirações devidas para o estudo dessa noite. Assim seja. Então vamos aqui ao tópico Consciência Responsável, do capítulo 3º, Consciência e Vida, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. A responsabilidade pode ser deferida desde quando é delegada por uma autoridade ou lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa é a mais comum, encontrada em toda parte. É a responsabilidade que é nos delegada, Nós, enquanto cidadãos, temos responsabilidades a cumprirmos, E antes de estarmos inseridos, na sociedade, no sentido como nós adultos estamos, obviamente que desde crianças nós temos responsabilidades que temos que cumprir, responsabilidades que nos são deferidas por nossos pais, como ir à escola, como cumprir com os deveres de casa, como estudarmos e passarmos de série, Essa é uma responsabilidade
que está posta para nós. A Joana continua. Além dela, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Muitas vezes, a responsabilidade que se torna atributo do caráter moral do indivíduo faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso o seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada do ponto de vista da compreensão. Graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Outros, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme o fizeram ou sofreriam as consequências da desobediência. Nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordens sem discuti-las ou justificá-las. Isso aqui é muito interessante porque é próprio, né? Parece ser próprio do ser humano o transferir a responsabilidade, né? O transferir a responsabilidade pelo medo de uma punição, né? Porque aquela pessoa sabe que vai ser onerada, né? Que aquilo tem uma consequência. E o que acontece? Obviamente que a pessoa passando por um processo em que está numa guerra e ela tem uma opção, ou eu mato ou eu morro, mas ela pode escolher matar sem requintes de crueldade. Ela pode escolher matar sem que antes torture o seu adversário, né? Como se fala, né? Dar um golpe de misericórdia, né? Vai exterminar aquela vida, se termine de uma vez e não se fique a demorar-se, como se estivesse sentindo prazer em ver ao outro sofrer. E nas instituições militares é muito interessante a Joana colocar isso, que a responsabilidade cega o indivíduo. Em um dos vídeos que eu fiz, né, no campo da psicanálise, que está lá no meu canal no YouTube, né, Leonardo Paixão Estudos Diversos, Psicologia de Grupo e Análise do Eu, faço a leitura comentada de um dos capítulos em que Freud vai falar, né, dois grupos distintos, a igreja e o exército, em que ele vai estudar esses grupos, uma psicologia de grupo em que o líder, né, ele traz um papel ali da pessoa que é o ideal do eu, né? É o ideal que a pessoa gostaria de ser, né? O líder fala alto, né? Como figura de autoridade naquele grupo, e todos estão envolvidos nesse mesmo ideal do eu e todos realizam os comportamentos, né? Ali obedecendo cegamente àquele que está no comando. O pensamento crítico, diz Freud, o senso crítico, ele desaparece. E no campo do militarismo, por mais que se tenha, existe a questão que tem que se obedecer, né? É o sargento, é o tenente, é o coronel, é o tenente-coronel, é o capitão, é o general, é o comandante. Tem que obedecer, né?
E essa responsabilidade realmente cega o indivíduo, porque ele obedece sem raciocinar, ele cumpre ordens sem discutir ou justificá-las, né? Ela vai chegar a um ponto de colocar assim: diz que aqueles que se lhe submetem, né, aos militares, tornam-se pessoas responsáveis. Nesse capítulo incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilânimes, os aproveitadores, todos não necessariamente portadores de responsabilidade. Dessa forma, seria inculpado, porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Pilatos estava servindo a outras pessoas, né, maiores que ele, então ele não poderia ser culpado, né, deveria ser inculpado, né, ser inocentado de ter condenado Jesus à morte, mesmo sabendo Jesus inocente, porque ele não tinha então escolha, mas ele tinha, e ele escolheu o poder terreno. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. A responsabilidade, que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresenta. Quem assim age, responsavelmente, torna-se pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto. Como redarguiu Jesus ao seu inquisidor, que a tinha porque lhe fora dada, e poderia perdê-la, qual ocorreu pouco depois, ao ser destituído da função e mais tarde, quando despojado do corpo pela morte. Quando nós temos a compreensão de que somos espíritos, nós começamos a entender que muitas das nossas atribuições, das nossas funções que estamos exercendo, elas são passageiras e elas vão passar. Assim como no caso aqui, a de Pilatos, que Jesus colocou para ele, né? Quando ele disse a Jesus que Pilatos, tinha autoridade para o prender ou soltar. E Jesus lhe diz: só teria essa autoridade porque ela lhe foi dada do alto, por isso você a tem. Por permissão divina, porque você está nesse lugar, mas não quer dizer que você não vai perdê-lo. E claro, depois de um tempo, ele é destituído da sua função e mais tarde, morrendo o corpo físico, ele se tornou completamente despojado, né, dessa função que exercia. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas de horizontes estreitos e curtos. Considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor, dessa forma, identificando os melhores meios para agir quando pode e deve, com consciência, não se precipitando a tomar decisão quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Responsabilidade inconsciente. A questão da responsabilidade no campo, por exemplo,
da filosofia existencialista que eu estudo, que eu gosto, ela tem a ver com o fato de nós termos liberdade. E qual é a liberdade que se fala? É a liberdade que nós temos de escolher. E justamente essa liberdade de escolher qual o caminho, ou quais os caminhos, quais as decisões, ou qual a decisão vamos tomar, é que gera angústia em nós. Que é essa preocupação existencial, E essa crise existencial que vem pela liberdade, pelas questões de escolhas que devemos ou não fazer, que caminho ou que caminhos devemos tomar, é que faz com que nós venhamos a nos angustiar, porque nós sabemos que, a depender do que vamos escolher, nós vamos ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai estar traduzida nas consequências que virão. Então, essa liberdade gera essa angústia, segundo a visão da filosofia existencialista. E, como diz João, a existência física é um breve período de aprendizagem, E nos processos das reencarnações, obviamente, nós vamos adicionando, na medida que o nosso senso moral vai se desenvolvendo, nós vamos adicionando o conceito de responsabilidade, nos nossos processos reencarnatórios. E, além de adicionarmos o conceito de responsabilidade, diz Joana de Anjos, nós vamos adicionar a esse conceito as contribuições do amor. E aí, dessa forma, nós poderemos agir melhor, identificar quais são os melhores meios para agirmos, quando nós podemos agir, quando deveremos agir com consciência, não nos precipitando, para tomarmos uma decisão qualquer, no impulso, uma responsabilidade que ela chama de inconsciente, mas isso não é contraditório, isso não é paradoxal? Responsabilidade inconsciente. Como que eu posso me responsabilizar por uma coisa que eu nem sei, que eu não estou consciente dela? Ela coloca essa expressão aqui, responsabilidade inconsciente, por conta de tomar decisões de forma precipitada, sem pensar melhor, Tomar uma decisão quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Eu não posso, por exemplo, escolher determinados caminhos por outra pessoa. Então, eu posso ser autorizado por uma pessoa a tomar uma decisão, mas eu não devo, porque eu tenho que deixar aquela pessoa seguir. Ou eu devo, mas eu não posso. Então, quando surgirem situações assim, é que nós precisamos estar investigando melhor a nós mesmos, para que as nossas decisões não venham a ser decisões tomadas apenas no calor do impulso, a fim de que, se eu devo, mas não posso, se eu devo tomar a decisão de denunciar alguém, mas eu não posso, por que eu não posso? Porque, de repente, um caminho da denúncia vai fazer com que eu também seja investigado. Há casos assim. No Ministério Público, por exemplo, quando se faz uma denúncia, claro, se a pessoa, quem não deve, não teme, mas
sabendo que se você faz uma denúncia, você, caso não seja provado que você está denunciando, você vai ser investigado com relação àquela denúncia que você fez. Então, assim, às vezes a gente deve e a gente não pode, porque se nós formos investigados e acontecer de bater a justiça na minha porta, há diversas questões que vão me atrapalhar. Mas então, Leonardo, não tem que denunciar? Não pode ter um outro caminho? Um caminho, por exemplo, que ao invés de fazer a denúncia no Ministério Público, dá uma informação, e nessa informação, em que não é uma denúncia, está se informando ao Ministério Público um processo. Como não é uma denúncia, a pessoa não vai ser investigada, ela está informando um processo. Quando que ela informa, o Ministério Público só vai até o local, averiguar a informação e vai fazer o seu papel, o seu trabalho. Há possibilidades diferentes, há possibilidades de se fazer de forma diferente, sim. Não é como eu sempre digo, não há só um ou dois caminhos, há outras possibilidades. E se a pessoa decide por não agir, por exemplo, por não denunciar, justamente por medo, o que então ela pode vir a passar, né? Ela pode vir a ter, aquelas questões com relação à própria responsabilidade, né? Nossa, eu deveria ter feito, tinha um caminho da informação e não fiz. Por que eu não fiz? E depois ela começa a ver consequências, né, na vida de outras pessoas que não são consequências muito boas, que ela poderia ter parado aquele processo. Então, aí fica um exemplo de quando devo, mas não posso, ou quando posso, mas não devo. Não acho que tenha sido um exemplo muito bom, né? Mas também tem aqueles falando de questão de justiça, de denúncias, mas também deu o exemplo com relação a se escolher por outra pessoa, né? Um caminho, né? Um filho ou uma filha fala: pai, mãe, eu decidi fazer direito, eu decidi fazer engenharia, eu decidi entrar na faculdade de medicina, né? Vou tentar entrar na faculdade de medicina. O pai e a mãe falaram assim: não, faz história. Então, assim, a gente pode falar, mas não deve, né? E aí, sim, se aquele filho ou aquela filha fala: eu estou em dúvida, o que eu vou fazer? Eu estou em dúvida, se eu vou fazer filosofia ou matemática. E a pessoa é boa nas duas áreas. Aí, o pai ou a mãe podem falar assim: uma filosofia, a pessoa ficar devaneando, ficar só pensando na vida. Esse é um conceito, infelizmente, a maioria tem do filósofo, né? Aquele que nada faz, fica só pensando e não tem nenhum tipo de atitude prática, né? A maioria das pessoas tem essa ideia, né, dos filósofos. E aí o pai e a mãe falam assim: não, faz matemática, né? Porque você vai ter possibilidade de fazer pesquisas, de estar aí auxiliando como tantas outras pessoas, né? Uma área mais promissora, uma área melhor. Estamos na área da tecnologia, muita gente aí precisando, né, de pessoas especializadas em cálculos. E aí pensa-se muito no mercado e de repente esquece que aquele filho, aquela filha está com uma vocação para a filosofia. Está a pensar, né, muito sobre o mundo, tem muitos questionamentos, muitas perguntas, né? E que essas perguntas podem sim ajudar bastante. Mas vamos agora encerrar, né, essa parte do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles e vamos partir para o estudo então de O Livro dos Espíritos, que é da lei de sociedade, né?
Como falei, né? Nossa didática, eu não vou ler pergunta por pergunta e explicar, eu vou fazer um apanhado e assim otimizando o tempo para as explicações. E vamos então ao nosso estudo, né? Da lei de sociedade. É interessante que da pergunta 766 à pergunta 775 é muito pequeno, né? Os capítulos 7º da parte 3ª, né? De O Livro dos Espíritos. Por que eu digo que é muito pequeno? Porque a sociedade ela é um estudo tão amplo, né? E Kardec, na sua época, já estavam, né, os estudos de Auguste Comte, né, o pai do positivismo, né, também chamado pai da sociologia, né? Esses estudos estavam muito presentes, estudos outros também, como os de Rousseau, os de Voltaire, sobre as questões de educação, sobre as questões do bom e mal selvagem, Thomas Hobbes. Assim, tinha tanta coisa que Kardec poderia perguntar, mas ele se manteve muito umas questões básicas, né? Então ele fala que sim, a vida social está em a natureza, né? Aqui lembramos de Aristóteles, né, no seu livro A Política, que fala que o homem é um animal social, né? Num artigo que eu escrevi da Lei de Liberdade, por exemplo, eu vou citar parte, né, desse livro, A Política, né? Esse artigo que eu escrevi está na revista eletrônica O Consolador, né? Só buscar no Google, né, artigo da Lei de Liberdade, Leonardo Paixão, revista O Consolador. Vai sair, né, o link lá para se acessar o artigo. E é claro, ali Aristóteles vai falar o que os Espíritos estão dizendo aqui, né? Na questão 766. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aristóteles vai falar isso, né? Na época dele, que o único animal que fala é o ser humano. E se o ser humano é o único animal que fala, o que acontece? Ele é o único capaz de se comunicar, o único capaz de, em se comunicando, fazer esse convívio em sociedade. Obviamente que hoje nós temos pesquisas, né, que mostram aí, né, já há décadas, as sociedades, né, os animais, inclusive se assistir a série documentário, né, O Império dos Chimpanzés na Netflix, vai se ver ali os domínios territoriais sendo realizados até por meio de guerras, né, e muitos simbolismos, né, que nos fazem pensar em quanto esses chimpanzés têm posturas, né, comportamentos que remetem a nós. Então é uma questão a nós pensarmos, né, e ampliarmos o que Kardec está falando aqui, porque seriam somente nós, seres humanos, animais sociais, né? E aqui estão se baseando, né, na ideia de Aristóteles, né? Há uma influência aqui do pensamento iluminista, há uma influência de filósofos, né, diversos, né, como Platão, como Aristóteles, né, especialmente Platão até, em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec fala sobre vida de insulamento, voto de silêncio, né, Kardec ele ficou no juízo moral, né? Ele como se quisesse dizer, nós espíritas vamos agir sempre em sociedade e não vemos como algo produtivo, né,
uma vida em que a pessoa esteja isolada. E aí isso faz com que uma visão laica de Kardec possa não dialogar com uma visão diversa. No seguinte sentido, a teologia católica ela tem o mundo sagrado versus o mundo profano. Então quem vai estar no monastério, né, vai estar num mundo sagrado, vai estar em oração, vai estar em oração para o mundo, em oração para pessoas adoecidas. Há aqueles casos, e vai se tratar disso, né, na questão 771, daquelas pessoas que vão se isolar, que vão para os monastérios, que vão para os conventos, né? Nos monastérios, né, nos mosteiros estão os monges, nos conventos estão as freiras, e que vão fazer um trabalho de auxiliar, né, de estarem buscando cuidar de pessoas necessitadas, de doentes em aflição. Então não estão ali sem uma utilidade, ainda que se esteja a viver, né, numa clausura, sem uma vida social como nós vivemos aqui. E também, lembrando de Hermine Durkheim, o monastério é um fato social, né? E como um fato social, ele precisa também ser assim pensado, né? E esse fato social, o monastério, no decorrer da história e ainda hoje, de lá saem obras, né? Muitos intelectuais estão ali formados, de lá saem obras que auxiliam a humanidade, né? Nós temos obras, por exemplo, que são muito belas e com pensamentos muito bons, de um frade alemão chamado Anselm Green. Eu não sei se ele é vivo ainda. E também o padre Thomas Keeling, da Inglaterra, que tem falas fantásticas, e é um padre que vive uma vida mais isolada, né? E quantos trouxeram para nós, né, nessa vida, a partir do processo de estarem vivendo essa vida monástica, né, como Alberto Magno, seu discípulo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, vivendo uma vida monástica. Quantas teorias, quantas concepções teológicas, filosóficas vieram, né, serem colocadas para nós. Isso é muito interessante. Então nós precisamos pensar também, né, ampliar essa visão, ampliar o nosso diálogo para não estar nesse juízo moral e numa concepção simplista, né? Olha, a pessoa que se isola, vai para um mosteiro, ela é totalmente inválida essa postura. Ela não tem valor nenhum. E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: nós espíritas não temos mosteiros, mas não tem nenhum valor obras de intelectuais espíritas como um José Herculano Pires, que escreveu mais de 80 livros, como de um Ernesto Bozano, que também escreveu mais de 80 livros. E esses homens, para escrever, tinham que se isolar, apesar deles viverem em sociedade, mas o escritor, ele escreve na solitude, na solidão, né? Eu digo que quando escrevo artigo eu estou só. Eu não posso estar escrevendo, estar concentrado para escrever, conversando, estando com pessoas ao meu redor. Se eu quero escrever bem, eu preciso realmente me isolar.
esse aspecto, né, de determinado insulamento, e não seria aí a vida de um escritor uma vida de insulamento? Né? Perguntaram a um professor de filosofia uma vez: professor, a vida de um intelectual ela é muito solitária? E ele fala assim: bom, se você está se reportando a mim, eu digo que sim, porque no sábado à noite ou no domingo, eu, ao invés de estar muitas vezes saindo para estar fazendo movimentos de lazer como a maioria faz, é aí que nesse ócio eu estou fazendo o chamado ócio produtivo. Eu estou pensando, eu estou a ler, eu estou a pesquisar. E isso, segundo ele, dizendo ele, né, segundo toda a crítica da escola de Frankfurt, né, que Theodor Adorno e Max Horkheimer, né, eram representantes, também, né, eles vão colocar no seu livro Indústria Cultural e no artigo do Theodor Adorno Tempo Livre sobre isso, né? Estar no ócio a ler, se o pensador ele lê para escrever, para fazer pesquisa, a leitura não pode, nesses casos, ser considerada um hobby, que é um trabalho, é uma atividade útil, né? A pessoa está, vamos usar essa expressão, no seu gabinete, escrevendo, lendo, pensando, em meio a livros, em meio a computadores, tablets, enfim. A pessoa está fazendo uma pesquisa, está se dedicando para que um pensamento crítico possa ser colocado, né, de uma forma digital, no papel, como se queira, a fim de que outras pessoas tenham acesso e isso venha a ser um trabalho de esclarecimento sobre determinados assuntos para essas ou aquelas pessoas. Isso não tem valor? Se o cientista não se isola, se não fica voltado a cumprir com o seu objetivo, dias e mais dias em seu laboratório de pesquisa, por exemplo, para de lá saírem vacinas, isso não tem valor? Então, a vida de um monge, de uma monja, de um frade, de uma freira, que realizam atividades intelectuais, elas perdem o seu valor porque eles estão isolados? E que isolamento é esse se dentro do próprio monastério há uma vida social? É esse tipo de pensamento que nós precisamos ampliar, né, e não simplificarmos. Quanto aos laços de família, é interessante que Kardec não aborda sobre a família como instituição social, como um núcleo mater, né, da sociedade. Ele tinha uma visão naturalista, né? Kardec tinha uma visão naturalista, né? Tanto é que na questão 773, que é a que inicia o tópico laços de família, vai se colocar assim: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Resposta: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige.
a natureza. Por isso é que os abandonam a fim de se ocupar com os recém-vindos, né? No mundo animal se coloca sobre essa questão do animal, né? Quando cuida de si mesmo, já a mãe deixa de lado e vai buscar então auxiliar os recém-vindos, né? E já nós, seres humanos, temos todo um cuidado, né? E porque também temos a vida moral, né? E não, segundo Kardec, nessa visão naturalista, de que não se tem aí a percepção, né? A vida moral, né, no ser humano, ela tem essa percepção de que eu preciso ter responsabilidade, eu tenho uma ética a seguir, eu tenho todo um verniz social a ser exercido para uma boa convivência. Então, tudo isso, né, é pensado que no mundo animal não se tem, né? Na questão 774, Kardec pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, no cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Resposta: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. 775, pequenininho, vamos ler. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Eles colocam um recrudescimento do egoísmo, uma recrudescência do egoísmo, é a resposta. Né? Eu acho interessante uma pergunta que no estudo que foi feito no vídeo sobre o estudo das leis morais, né? Sob o olhar das ciências humanas, nas ciências sociais contemporâneas, realizado em 8 de agosto de 2020 no canal da AEFUS Brasil, no YouTube, né? Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. O Luiz Signates fez esse vídeo. E a Ângela Moraes, a esposa do Elias Moraes, ela faz a seguinte pergunta: quais outras visões, para além da utilitarista, seriam importantes conhecer para compreender melhor a relação entre os homens e a relação entre encarnados e desencarnados? É interessante essa pergunta porque ela está falando aí, ampliando o sentido de sociedade, não somente nós encarnados, mas os desencarnados também, formando uma sociedade, a sociedade invisível, né? E que se imiscuem, como diz Kardec, né, aqui entre nós, os encarnados, né? E uma das respostas que particularmente eu pensei a essa pergunta dela é de que aí nós temos, né, no campo da sociologia, a visão do interacionismo simbólico da Escola de Chicago. E esse interacionismo simbólico, ele vai destacar a importância do indivíduo como intérprete do mundo que o cerca e, consequentemente, desenvolve métodos de pesquisas que priorizam os pontos de vista dos indivíduos, com o propósito de compreender as significações que os próprios indivíduos põem em prática, né, para construir seu mundo social, né?
E aí a escola de Chicago vai pesquisar, por exemplo, gangsters, vai pesquisar alguns mafiosos, alguns criminosos, e comunidades em que esses gangsters viviam, e pessoas que viviam nessas comunidades em que esses criminosos viviam, a fim de verificar justamente a importância, né, do indivíduo enquanto intérprete, né, do mundo que o cerca e, consequentemente, também perceber os pontos de vista desses indivíduos como importantes na compreensão das significações sociais. O que aquilo significa, o que aquilo representa para aquele indivíduo que vive naquele ambiente, naquela comunidade, né? E é aquelas representações que esses mesmos indivíduos que têm esses olhares, né, esses pontos de vista, essa interpretação do mundo que o cerca, as práticas, né, em que eles realizam e que constroem aquele mundo social em que eles vivem, né? Eles são, ao mesmo tempo que são influenciados pelo meio, eles são também agentes na construção daquele meio, né? Isso é muito interessante, é uma pesquisa sociológica interessante. Isso nós podemos colocar também com relação aos estudos, né? Não só da sociedade, mas também dessa instituição social que é a família, né? A interpretação que a pessoa que está inserida na família tem sobre a sua família, as interações dela com esse meio e nessas interações, nessas formas que ela tem de agir, nos comportamentos que ela tem, diante das interpretações, dos pontos de vista que ela tem, os comportamentos que ela tem e que a fazem ter a influência dos valores, da educação, dos comportamentos que a família diz serem os corretos, e como que ela trabalha isso, né? Sendo também agente desse funcionamento, do funcionamento do processo que tem significações, né, para ela, né? Enfim, veem como que é abrangente o estudo da sociedade. Não é um estudo rápido. Aqui nós precisamos realmente ampliar esse capítulo, né? E que bom que hoje nós temos, por exemplo, eu citei anteriormente o José Herculano Pires, também não posso deixar de citar o professor Deolindo Amorim. Hoje, né, temos pensadores espíritas como eu mesmo, o Marcelo Henrique, do Grupo Espiritismo com Kardec, o Marcelo Teixeira, que também escreve na revista Harmonia, do Grupo Espiritismo com Kardec, né? Na biblioteca do grupo tem até um livro dele ali, Ponderações Doutrinárias, onde, né, ele traz, né, em cada capítulo são artigos que ele escreveu e que trazem reflexões, né, a respeito de assuntos os mais diversos, né, na atualidade. Então nós temos que fazer realmente esses desdobramentos, né, para não nos apegarmos somente à letra do que os espíritos responderam a Allan Kardec, do que o próprio Kardec escreveu, e isso obviamente não faria com que nós estivéssemos fazendo um dinamismo, né, dos estudos espíritas, que é realmente estarmos desenvolvendo o pensar espírita. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, estamos agradecidos por mais este momento de estudo, por mais este momento de reflexões. Que o Senhor possa nos inspirar, Senhor, para realizarmos da melhor maneira os estudos próximos e que venhamos a praticar o que aqui aprendemos na noite de hoje. Assim seja.